Hoje, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar ao próximo como a si mesmo. Vamos estudar três tópicos: o maior mandamento, dai a César o que é de César, e a lei de amor. Reflexão trazida nesta parte do Evangelho pelos Espíritos mensageiros, as instruções dos Espíritos, nos convidando para uma reflexão segundo a ótica dos nossos benfeitores. Como de costume, já sabemos que ao término do nosso encontro, nós vamos juntos fazer aquela conexão de reabastecimento, de fortalecimento da nossa energia, do alimento espiritual. Porque é o espírito que é o nosso comandante. Então ele precisa estar bem alimentado. Infelizmente, muitas pessoas ainda encontram dificuldade para ter um tempinho para alimentar o espírito. E considere que isso foi orientado por Jesus. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei, disse o mestre. Então, nós que estamos aqui, eu os cumprimento. Parabéns por você ter escolhido este momento e estar aqui. Não por mim, por favor, porém pela essência da página do Evangelho, que se desdobra a cada semana, a cada segunda-feira, nos outros dias de estudo. É preciso definitivamente encontrarmos tempo para alimentar o espírito. E é motivo a mim, para mim, de muita alegria quando outras pessoas já compreenderam isso e já encontram um tempinho na sua vida atribulada, na sua agenda, um tempinho para Deus. Porque Ele nos dá todo o tempo, cabe-nos a nós ter um tempinho, um momentinho para cuidarmos desta conexão divina com Deus. Então, item número 1, o mandamento maior, trechinho do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22, versículos 34 a 40, que diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, havia feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. Um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta com a finalidade de o tentar. Perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então Jesus prontamente responde: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E já vou lhes apresentar um segundo, que é semelhante ao primeiro. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. E aí ele conclui: toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Aqui ele deixa claro que ele não destruiu nada. Ele sintetizou as instruções até então existentes nesses dois mandamentos para facilitar para a humanidade, facilitar o entendimento. E a partir daí, nós já vimos, nós já lemos em outras ocasiões, em outros estudos, em algumas palestras, outros oradores. E fica sempre uma pergunta: como é que eu faço isso na prática? Já estudamos aqui, já recordamos isso. O que fazer, nós já sabemos. Aonde é que a coisa pega? Como é que eu faço? É o como fazer, realizar aquilo que nós já sabemos que devemos realizar. Então vejamos um trechinho do Evangelho de Lucas, numa frase, capítulo 6, versículo 31, diz o seguinte: tratai todos os homens
e aqui eu vou colocar uma palavrinha, todas as pessoas, da mesma forma que gostaríeis que elas vos tratassem. Então, Jesus também explicou como fazer. Acontece que, a partir do momento que eu estudo essa questão e a compreendo, surgem alguns obstáculos, algumas dificuldades. E a pergunta é: por que que ainda é tão difícil nós fazermos para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito? Porque para nós só queremos a coisa boa. É porque ainda existe uma sementeira de uma erva daninha que insiste em prosperar dentro de cada um de nós. Ela ainda encontra terreno fértil. E o nome dessa erva daninha é egoísmo. É ela que nos atrapalha ainda muito a fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. Porque a mim eu só quero o bem, a coisa boa. Então, Allan Kardec nos convida a uma reflexão. Vamos refletir com Kardec. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer para os outros aquilo que eu gostaria que eles me fizessem, é a mais completa expressão da caridade. E eu pergunto, por quê? Porque resume todos os deveres para com o próximo. O meu dever para com o próximo é tratá-lo bem. Mas aquela erva daninha, às vezes, ainda me cutuca a tratar mal o outro, a dar-lhe uma porrada, não necessariamente física, mas às vezes verbal, e que muitas vezes machuca tanto quanto ou até mais do que uma porrada física. Então, diz Allan Kardec, tomar por medida aquilo que se deve fazer aos outros, tomar como medida o que desejamos para nós, é um guia seguro, é uma garantia de que nós estamos caminhando bem, agindo bem no nosso, na nossa caminhada, na nossa passagem ao longo desta existência por este planeta, porque estamos de passagem. E com um comportamento assim, nós trabalhamos para destruir o egoísmo. Então veja que não é da noite para o dia. Puxa, agora eu estudei a lição, entendi, a partir de agora vou adormecer hoje, repousar e amanhã vou acordar outra pessoa. Não é assim. O entendimento me convida a fazer essas mudanças no nosso comportamento, no nosso jeito de tratar o outro, de lidar com o outro. É um processo que requer um exercício diário. E quando todos os homens adotarem essa prática como regra de sua conduta e cultivarem isso dentro das suas instituições, aí sim, neste ponto, quando isso acontecer, teremos entendido o que é fraternidade. E então farão reinar entre eles paz e justiça, que a gente tanto deseja. Porém, para que ela exista de fato, é preciso que cada um de nós trabalhemos essa proposta de Jesus trazida há mais de 2000 anos. Ainda nos encontramos muitas vezes desperdiçando energia, tratando de assuntos que não são relevantes, não acrescentam. Era disso que Jesus falava. Eu me recordo, certa ocasião, eu li uma lição que eu vou compartilhar aqui, trazer aqui para nós, sobre Sócrates, o filósofo, quando alguém o procurou para lhe dizer de algo que ouviu dizer a respeito do filósofo. E ele disse: espera lá, antes que me conte, eu vou lhe
fazer 3 perguntas. Se você não for aprovado, tem que passar pelas 3, senão eu não quero saber. O que você tem para me contar é verdade? Ele disse, não sei, eu ouvi dizer a seu respeito, então eu vim lhe contar. Ele falou, se você não sabe se é verdade, eu não quero saber. Então vamos para a segunda pergunta. O que você tem para me contar é uma coisa boa? Se fosse a seu respeito, você gostaria? Ele disse, imagina, se fosse a meu respeito, de jeito nenhum. Foi, então também não quero saber. Por fim, terceira, qual a utilidade do que você está me trazendo? Qual a utilidade para mim, para você? Falei, utilidade, nenhuma. Falei, então, você veio aqui desperdiçar o seu tempo e interromper também o meu tempo, tomar o meu tempo, para falar de algo que não sabe se é verdadeiro, não é benéfico e não tem utilidade. Então, quando li isso, me reportei à definição de trabalho lá em O Livro dos Espíritos. Como é que nós estamos nos ocupando? Qual é o trabalho que nós estamos realizando para a nossa própria melhoria todos os dias? O que o Espírito de Verdade respondeu quando Allan Kardec perguntou o que era trabalho? O Espírito de Verdade respondeu que trabalho é toda ocupação útil. Olha quanto tempo estamos recebendo essas instruções. Então, utilizar bem o nosso tempo. Aí Jesus vem e fala, utilize de forma adequada. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. E então, quando as pessoas passarem a adotar um comportamento assim, lembrando-se dos ensinamentos do mestre e entenderem que vale a pena começar a fazer esse treino, porque estamos aqui de passagem e seremos convidados a uma prestação de contas, nem castigo nem perdão, diz o Emmanuel. Deus é justo. E então nós haveremos de receber de acordo com o nosso empenho, com a nossa dedicação. Lá no Evangelho, no capítulo 17, que nós já estudamos no item 4, é o esforço que nós estamos fazendo para domar as nossas más inclinações. Aí sim estarão presentes na vida de relacionamento da humanidade, a união, a concórdia, a benevolência mútua de ambas as partes. E aí então, naquela ocasião em que Jesus estava neste planeta fazendo a sua pregação, realizando o seu trabalho, os fariseus tinham acabado de ouvi-lo. Se retiraram e decidiram entre eles, fizeram um combinado para surpreendê-lo nas palavras que ele havia dito anteriormente. Então enviaram seus discípulos, juntamente com alguns herodianos. Herodianos eram um grupo de pessoas opositores de Jesus. Então eles foram até Jesus com uma incumbência de fazer uma provocação. E disseram assim, mestre, nós sabemos que vós sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Nós compreendemos que vós pregais para todos. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. Nos é permitido pagar o tributo a César ou nos é permitido não pagar? Na verdade, eles estavam ali provocando Jesus. Jesus, conhecendo, percebendo-lhes a malícia, disse, hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me aí esta moeda, esta peça que você usa para pagar o tributo. E eles deram uma moeda a Jesus. E Jesus, apresentando a imagem de César, lhes pergunta, que estava gravada na moeda, de quem é esta inscrição? E eles responderam, de César. E Jesus então disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando eles ouviram isso, admiraram a resposta e foram embora. Está lá em Mateus, no capítulo 22, versículos de 15 a 22. Eles tinham horror ao tributo, ao imposto que eles tinham que pagar. E transformaram a questão, aquele assunto, em uma questão religiosa.
Os irritava muito ter que pagar aquele tributo. E aquilo acontecia bem naquele momento em que Jesus estava ali. Daí a pergunta a Jesus, para provocá-lo, se devia pagar ou não o tributo. Acontece que era uma armadilha, porque se Jesus dissesse que eles não precisavam pagar, eles esperavam com isso colocar a autoridade romana contra o mestre, ou até os próprios judeus. O que fez Jesus? Ofereceu-lhes uma lição de justiça, quando instruiu que dessem a cada um o que lhe era de direito. E você deve estar se perguntando, tá, mas e o que isso tem a ver comigo? E eu respondo tudo. Jesus não deixou nenhuma lição que não fosse importante, que não fosse aplicável ao nosso caminhar rumo à evolução. Então, aquela lição de Jesus é um convite para agirmos com os outros, da mesma forma que gostaríamos que os outros agissem para conosco. Nesta lição, Jesus recomenda, perdão, condena, na verdade, ele condena todo tipo de prejuízo causado a quem quer que seja, seja material, seja moral. E por que que ele condena? Naquela época e até hoje, ainda algumas pessoas encontram dificuldade para compreender e para aceitar a proposta da renovação, a proposta da mudança. Porque Jesus recomendou? Porque Jesus conhecia como ninguém que tudo tem consequência. Que o dano, o prejuízo causado a outrem volta àquele que deu causa. Jesus, com aquela lição, prescreve o respeito aos direitos de cada um. Assim como cada um deseja que os seus direitos sejam respeitados. E assim, por extensão, Jesus propõe o cumprimento dos deveres para com a família, para com a sociedade, para com a autoridade e para com todos os indivíduos. Em suma, respeite o outro. Perguntinha aqui para nós levarmos para o travesseiro. É possível exercitar a lei de amor sem respeitar o outro? Vamos ver o que dizem os instrutores espirituais, cujas anotações foram feitas por Allan Kardec, estão neste capítulo, na parte de instruções dos espíritos. A lei de amor, o que é isso? Eu faço uma pergunta antes, o que é o amor? Já que nós estudamos já aqui já há mais de 20 lições que a gente vem estudando juntos. E eu tenho tido o cuidado de trazer o conceito, porque toda semana, de forma repetitiva, de caso pensado, para que nós memorizemos, e a partir do momento que a gente compreende e aceita, a mudança acontece. Não basta eu saber, não basta eu compreender, se eu não aceitar, colocá-lo em prática. O que é mesmo o amor? Quem se recorda? Qual é a palavra que define o que é o amor? Começa com S. O amor é um sentimento que resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque o amor é o sentimento por excelência. E o que são os sentimentos? São os instintos elevados à altura do progresso. Na medida que nós vamos progredindo, nós vamos reduzindo o instinto para dar maior vazão ao amor, embora ele esteja presente e seja necessário. Então, diz o amigo espiritual, no início, o homem só possuía instintos, mais avançado, sensações, mais instruído e purificado, sentimentos, e o ponto alto do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, como é usado muitas vezes por aí, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente
as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Eu explico. O amor é um sentimento que estimula, predispõe alguém a desejar o bem do outro. Isto todos nós temos. O que Jesus veio há mais de 2000 anos e propõe é que nós trabalhemos esse recurso, que nós o coloquemos em prática. E aí diz o amigo espiritual: feliz aquele que ama os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Sabe do que ele está falando aqui? Da alegria que a gente experimenta quando a gente consegue contribuir com o outro. Eu me recordo de um artigo de uma pesquisadora, de uma cientista, de uma neurocientista, a doutora Susana Herculano Rosel, juntamente com o seu colega também neurocientista, o doutor Jorge Moll, que escreveram um artigo cujo título era assim: Fazer o bem é bom. Eu já falei disso em outras ocasiões e outros estudos, mas eu estou trazendo de volta para dizer o seguinte: a ciência descobriu isso. Jesus já tinha falado isso há mais de 2000 anos. Agora a ciência descobriu o que é que acontece na intimidade do nosso corpo quando nós tomamos a decisão de fazer um ato de caridade. Antes de realizá-lo, o sistema de reconhecimento do nosso corpo já lança na circulação um turbilhão de energias que provocam, que promovem aquela sensação gostosa, extraordinária, de alegria e de felicidade. É dessa alegria que o amigo fala, que o amigo espiritual nos fala. A gente se sente como se estivesse flutuando. Às vezes, dependendo da tarefa, cansaço físico, porém feliz. Então, o que Jesus propõe, que nós trabalhemos para auxiliar o outro, não é modificar o outro, é contribuir com o outro. Então, Jesus ensina o primeiro e o maior mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Aí vem a doutrina espírita 19 séculos depois, com as mensagens trazidas do plano espiritual, catalogadas por Allan Kardec, organizada em um pentatêutico que nos deu a doutrina para clarear o nosso entendimento e facilitar a nossa caminhada. E traz a segunda palavra do alfabeto divino: reencarnação. E quando nós estudamos a reencarnação, nós compreendemos melhor o sentido da vida. Que essas aflições vão passar e que elas não estão aí porque Deus está nos castigando. Nós vamos compreender que nós demos causa em algum tempo, em algum lugar, e agora é preciso resgatar. E essa palavra reencarnação é extraordinária, é algo muito novo na nossa doutrina, porque a nossa doutrina ainda é muito nova. Essa palavra ergue a pedra do túmulo vazio, parafraseando Divaldo Pereira Franco. O Espiritismo matou a morte. Porque a reencarnação é a vitória sobre a morte. A morte não é mais uma porta para o suplício do espírito. É uma porta que se abre para o reencontro consigo mesmo. O corpo perece e nós vamos despertar. E vamos nos deparar cara a cara com todo o nosso patrimônio intelectual, moral, espiritual, ou seja, a essência de mim mesmo. É assim que nós vamos acordar do outro lado da vida. Eu já atendi, já contei aqui em outros estudos, vou contar aqui hoje mais um caos. Já atendi nas reuniões mediúnicas muitos irmãos desencarnados negando o filme de sua própria existência. Muitos. Eu me recordo que teve um deles que negava essa instrução que Jesus trouxe, falando que a vida além dessa vida, que há muitas moradas na casa do Pai. E naquela ocasião, aquela criatura que desdenhou todas essas instruções, desencarna, o corpo perece e ele
fora do corpo se vê vivo. Até que naquela ocasião foi levado a um centro espírita e ele mesmo verbaliza: nunca acreditei em nada disso. Me vejo aqui, vivo e sem poder sair daqui, justamente dentro de um centro espírita, coisa que eu nunca acreditei na minha vida e nunca imaginei estar. Como se isso fosse uma coisa absurda, pecaminosa. Nada disso. A doutrina espírita, a casa espírita é para acolher, para aliviar, para consolar, para instruir. Até que ele foi acolhido. Até que a venda que toldava os seus olhos é descerrada e ele vê um ente querido, que para ele havia morrido e ali estava vivo diante de si. E aí ele se rende e pede perdão pelas suas blasfêmias. E que devem ser perdoadas ou simplesmente desconsideradas, porque era a ignorância, ou seja, a ausência do conhecimento acerca deste outro lado da vida, da continuidade da vida, de que tudo tem consequência. Daí a importância de nós estarmos aqui estudando e, após o estudo, fazer aquela reflexão: que mais eu posso melhorar em mim? Que mais eu posso melhorar no trato com o outro? Qualquer que seja o nível de relação que a gente tenha. Que mais que dá para fazer? Daí a importância e a necessidade urgente de começarmos a exercitar essa lei de amor. Porque a semente, o sentimento já está dentro de cada um de nós. Eu preciso colocar isso em prática. De novo, fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Para que não venhamos a ter medo nem vergonha de assistir o filme da nossa própria existência, porque vamos acordar e vamos ser convidados a fazer esta prestação de contas. Então, quanto mais amor nós colocarmos nas nossas ações, melhor será a qualidade da próxima encarnação. Por que mesmo? Porque tudo tem consequência. É a lei que rege o princípio de justiça. A cada um segundo suas obras. Então, no começo, o homem só tinha instintos. De modo que aquele que ainda hoje, os instintos ainda predominam, são muito fortes, está mais próximo do ponto de partida do que da metade do caminho para o grande objetivo, que é progredir. Nós, humanos, para avançarmos na direção do progresso, é preciso vencermos os instintos e dar lugar aos sentimentos. Os instintos são os embriões do sentimento, carregam consigo o germe do progresso. E instinto toda a espécie animal tem. A diferença é que entre os irracionais só ficou lá só o instinto. Nós temos o sentimento, nós temos a capacidade de raciocinar, tirar conclusões, inferir, calcular, decidir, escolher, saber o que está certo, está errado, e escolher. E não dá mais para dizer que a gente não sabia, porque nós já estudamos a doutrina espírita e já estamos aqui reestudando os ensinos de Jesus, trocados em miúdo, como eu gosto de dizer, pela doutrina espírita, ou seja, simplificando o nosso entendimento. Agora é preciso treinar, 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 treinar. Controlar, sufocar o instinto e dar lugar ao sentimento. Como que eu faço isso? Coloque junto no seu dia a dia ao sentimento lógica e razão, coisa que os animais irracionais não têm, como eu disse há pouco. Eles não fazem isso. Eles fazem apenas pelo instinto. Instinto de preservação da vida, o instinto da reprodução. Tenha sempre em mente que amar pressupõe importar-se com o outro. Pergunte para si mesmo: se fosse comigo essa forma de tratamento, eu ficaria feliz? Logo tirará a sua conclusão, e assim aos poucos vamos progredindo. O amigo espiritual ditou uma mensagem em Paris, 1862, chama-se Lázaro, e eu trouxe aqui para nós, para enriquecer a nossa reflexão. Diz assim: o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho aqui e agora, no presente. Muito mais do que bens terrestres. Cultivar os valores do espírito vai nos levar
a gloriosa elevação, progresso espiritual. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o primeiro passo para as alegrias do céu. Então, meus amigos, para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje, para tranquilizar a nossa alma, ainda carente de carinho, de amor, de entendimento, de compreensão, diz o espírito Fenelon, também lá em 1861, na França, o amor é de essência divina. Todo ser humano possui no fundo do seu coração a chama desse fogo sagrado. E os efeitos do exercício da lei de amor no hoje, quais serão os efeitos disso? O aperfeiçoamento moral da criatura humana e a felicidade futura da vida na Terra. Então, por enquanto, nós temos muito que trabalhar, aparar arestas. E a cada aresta que a gente apara, a gente sente-se feliz, a gente deve celebrar, comemorar, agradecer a Deus mais uma vitória, mais uma superação. Até porque já há estudos nesse sentido. Todas as vezes que nós superamos uma dificuldade, a gente fica feliz. Já estudamos isso aqui também. Então, quanto mais nós nos importarmos com o outro e agirmos para contribuir com o seu bem-estar, mais alegria nós vamos experimentar. Pense nisso e certamente vai viver dias mais alegres e mais felizes. Jesus nos abençoe a todos. Agreste, Oi. como é que nós podemos imaginar o amor ou uma forma de amar em relação às pessoas que não nos respeitam, que nos agridem? Na condição evolutiva em que nós nos encontramos, esta tarefa é uma das tarefas mais difíceis. Primeiro, se nós devolvermos da mesma maneira, do mesmo modo, nós estamos informando ao outro que estamos no mesmo patamar. Então, o Evangelho nos propõe que aquele que nos agride, oremos por ele. Na nossa oração, devemos pedir forças a Deus para que não façamos o mesmo. Porque se assim o fizermos, estamos no mesmo patamar, construindo mais débitos, agravando a nossa dívida. Então, o melhor a fazer nessa hora é orar e pedir forças a Deus. Nós estamos num caminho, num momento na existência atual, em um planeta de provas e expiações. Então, como fomos provados, lembre sempre de pensar assim, quero passar no teste ou quero ser reprovado? Porque se eu agir igual ao outro, eu ainda estou sendo reprovado. Se eu conseguir silenciar, respirar fundo, fazer uma prece e pedir forças a Deus para me autocontrolar, pedir a Deus pela outra criatura, para que ela também desperte. Joana de Ângeles tem uma frase que diz justamente isso. Todos nós vamos despertar. É uma questão de tempo. Somente que cada um tem o seu momento de despertar. Eu já atendi algumas pessoas que, após alertados, lá no atendimento fraterno, no Centro Espírita, que após alertados sobre determinadas circunstâncias que estavam vivendo naquele momento, me fizeram a seguinte pergunta: vai ter outra vida, não vai? E eu disse sim. Então, já atendi pessoas que escolheram deixar para outra vida. Então, isso é de cada um. O Evangelho nos recomenda que, na hora da dificuldade, quando nós recebemos esses testes difíceis, que oremos para sermos fortes e sairmos vencedores da situação. Agreste, boa noite. Vamos supor que eu sou agredido 24 horas por dia, assim, agressão verbal. E eu me controlo de todas as formas, de todas as maneiras. Sim. Aí você disse assim, vai ter uma outra vida. Eu ainda vou ter que suportar essa pessoa na outra vida? Não, não. Você terá que amar.
Não, não, veja bem, pelo fato de eu não revidar, já estou mostrando, Ah, ok. eu já estou mostrando já. Aham. Pelo fato de não revidar, quer dizer, já é uma prova que você Aham. já aceita, você já controla tudo, já, quer dizer, é uma prova de amor. Sim. Agora, eu sou depois, assim, numa próxima encarnação, ainda vai ter mais alguma coisa ainda que eu vou ter que Mas fazer com vamos que lá, essa vamos pessoa. voltar um passo antes, Nestor. O que nós estamos experimentando hoje é a resultante, é a consequência de algumas ações, de algo que nós fizemos em algum tempo e em algum lugar com essa ou essas pessoas que hoje nós estamos cruzando o nosso caminho. Sim, E é da lei que a cada um segundo suas obras. Então, se nós contraímos dívidas outrora, é da lei que nós vamos precisar ressarcir esse débito. Isso não significa que é um castigo de Deus. A tua pergunta me remete a algumas pessoas que já me disseram assim, mas eu vou ter que voltar para sofrer ainda mais com esse ou com essa criatura? Eu disse, não. Nós não fomos feitos para sofrer. Quando nós, olha só, lembra quando nós estudamos lá de obediência e resignação? Tem algumas questões que eu já posso modificar já. Aquelas que eu ainda não consigo, eu devo orar e pedir forças a Deus. Mas e na próxima existência? O que garante que na próxima existência será melhor? E agora, eu convido o amigo a refletir comigo. Quanto mais eu me dedicar nesta existência, neste momento, para buscar a conciliar, resgatar com aquelas pessoas com as quais eu me sinto ainda agredido, quanto mais eu me dedicar a superar essa dificuldade, mais créditos eu estou construindo. E é da lei que a cada um segundo suas obras. O que eu dizia ainda há pouco no estudo? Que está lá, dito por um amigo espiritual. O que conta na balança da justiça divina é o esforço, o empenho que nós estamos fazendo para resistirmos, para domarmos as nossas más inclinações. Então, qual é o indicador de que na próxima existência vai ser melhor? A minha dedicação para agir alinhada às instruções do Evangelho neste momento. Então, não nos preocupemos tanto como que vai ser amanhã. Amanhã será tão melhor quanto mais eu me dedicar hoje. Quanto mais eu resistir à tentação hoje. Quanto mais eu resistir, dar o troco ao outro. Quanto mais eu resistir, mais eu estou construindo créditos para o meu espírito. E a alegria e a felicidade não é para depois que desencarnar. Nós ficamos felizes de podermos de perceber que nós já estamos conseguindo superar uma dificuldade. A nossa felicidade na Terra, nós já estudamos isso e vamos voltar outras vezes, tantas vezes quantas forem necessárias. O que é que Allan Kardec pergunta aos benfeitores? Se tem uma medida de felicidade que a gente pudesse tomar como, tipo assim, uma colher de sopa 10 vezes ao dia, né? O Espírito de Verdade respondeu sim. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila. Você está fazendo o seu melhor neste momento? Se a resposta for sim, meu amigo, fica feliz, porque é isso que conta para Deus. É fazer o nosso melhor. correto. Correto. Obrigado, Alicia. Nada. Acho que tem uma pergunta aí no chat. Maíra Martins, a lei de amor também se estende ao planeta como um todo? Devemos praticar o amor também para com os animais e a natureza? Sem sombra de dúvida, Maíra. É nosso dever zelar por todo esse patrimônio que é obra divina, que é obra de Deus. A sensibilidade, o carinho,
o cuidado. Faz toda a diferença. E mais, preenche a nossa alma, porque o amor é o sentimento por excelência. Fabrício, Sim? já estamos quase chegando na nossa hora, mas eu queria assim, perguntar para você, que é um assunto muito interessante, e já ouvimos pessoas questionando a respeito. Aqui nesta reencarnação mesmo, quando a convivência ela é insuportável, quando nós não conseguimos mudar a nossa maneira de ser, quando o outro não consegue mudar a sua maneira de ser, é aconselhável um afastamento? Ok. Nós vimos, e talvez nós vamos estudar isso já daqui mais 2 semanas, no capítulo 10, e já falamos também em outros capítulos, que nós, neste capítulo mesmo, acho que vai ser na próxima semana, há um trechinho que diz o seguinte: fomos feitos para sermos felizes. Então, se as nossas escolhas para trilharmos determinado caminho não contribui para que nós sejamos felizes, e mais, contribui para que existam agressões e ofensas, ou seja, construir mais débitos do que o que nós já trouxemos. Então é preciso rever. Agora, é preciso tomar um cuidado. Algumas pessoas buscam, ao menor pretexto, fugir da responsabilidade. O que é que Jesus propõe? Importe-se com o outro. Ah, mas eu estou me importando e o outro não está nem aí. Primeiro, ninguém muda ninguém. Então, quando nós quisermos melhorar uma relação, nós devemos melhorarmos a nós mesmos e não querer melhorar o outro. Muitas pessoas querem que o outro se melhore. E não é o que Jesus propõe. Jesus propõe que nós nos importemos com o outro, mas ele precisa querer. Então, se nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, e com a consciência tranquila de haver feito o melhor, nada obsta que essas pessoas busquem caminhos onde elas possam contribuir e servir na obra do bem, aproximando-se dos valores morais elevados, ao invés de perpetuar uma vida de desrespeito, de agressões, de comprometimentos ainda maiores e, em alguns casos, até de atentar contra a vida. Então, tem um parâmetro que precisa ser considerado. Quando a vida do outro está em perigo, é preciso preservar a vida. Agora, não fazer disso um pretexto para, a qualquer adversidade, virarem as costas para os compromissos assumidos juntos. É preciso, está lá nos assentamentos bíblicos, faça mais um pouquinho. Mais um pouquinho, está lá no Evangelho. Quando Jesus disse assim, olha, se alguém vos pede para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Está dizendo justamente para que nós resistamos à dificuldade, busquemos alternativas de soluções, opções alternativas que sejam convergentes. Mas algumas pessoas não conhecem essas instruções. Eu vi hoje uma matéria de casais que o dinheiro não era problema, porque as partes juntas eram alguns bilhões que foram acumulados e, no entanto, ficaram apenas alguns meses juntos. Por quê? Porque não tinha o amor. O amor é o querer bem. Se não existe o querer bem, não existe este cimento que sedimenta o ajuste das partes. Ô, Grício, só uma colocaçãozinha só. Posso?
Só um pouquinho só, Nestor, eu já falo contigo. Deixa eu responder o Rodrigo aqui. Quando eu quiser uma reconciliação e a outra pessoa não quiser, por amor, eu devo respeitar a escolha do outro. Feita a minha proposta, se o outro, assim, prefere outras escolhas, o amor pressupõe respeitar a escolha do outro. Se o outro não quiser, eu nada posso fazer, Rodrigo. Pode falar, Nestor. É só uma explicaçãozinha só. Você faz de tudo para a pessoa. De tudo que você possa imaginar, você faz para ver se essa pessoa desperta. Mas ela não desperta e continua no mesmo sistema. Te ofendendo, te agredindo, e daí? Então, o despertar da consciência de Joana de Anjos, ele é de cada pessoa e vai acontecer ao seu tempo, ele não depende do nosso tempo. Eu não consigo fazer com que o outro desperte se o outro ainda não estiver preparado. Eu não consigo. O que eu posso fazer é dar a minha melhor contribuição até o momento e o ponto em que o outro desejar e aceitar. Porque o amor, lembra, o amor é o sentimento por excelência. Numa outra passagem, Jesus diz o seguinte: o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, é preciso aprender a perdoar, desculpar, relevar, estabelecer uma nova proposta, um novo projeto de vida, se as partes quiserem. Há que se considerar isso com bastante zelo. O que é que nós queremos? Nós queremos evoluir? Nós queremos progredir? Nós não podemos, a gente não consegue modificar o outro. Nós podemos contribuir para que o outro cresça, se ele quiser. Mas eu não consigo fazer ele evoluir. Não, eu posso contribuir se ele quiser. Qual é a minha cota de contribuição? Faça o seu melhor. Importe-se com o outro. Lembra? Nós repetimos aqui em quase todas as palestras. Nessa não está lá no slide, mas está aqui. Importe-se com o outro, respeite o outro. E quando você fizer algo para o outro, não espere recompensa. Faça pelo prazer de fazê-lo e pela alegria que fica, que a alma sente após haver realizado uma boa ação em favor do outro.